Salve galera, tudo tranquilo? Canal do Gui Tricolor. Hoje vamos comentar um pouco do jogo de ontem do São Paulo no empate com o Atlético Mineiro lá no Mineirão em 0 a 0. Vou trazer aqui as minhas análises e vou dar as notas aos jogadores da partida de ontem. Então deixe seu like e se inscreva no canal, porque essa semana teremos a segunda rodada da Libertadores, o jogo contra o Alianza Lima. São Paulo estreou com a vitória em cima do Talheres, uma vitória importante, e agora a gente joga no Morumbi. É obrigação vencer contra o Alianza Lima, que é acho que o time mais fraco do grupo, né? E temos que vencer agora os 3 jogos do Morumbi, porque como a gente já venceu uma fora, se vencer os 3 próximos do Morumbi, a classificação já é garantida, né? Aí seria importante ganhar pelo menos mais uma fora, fazer ali uns 15, 16 pontos para disputar as melhores campanhas. Então, vamos lá para a análise do jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Deixe seu like e se inscreva no canal. Bora lá. Bom, galera, o jogo de ontem lá no Morumbi, o empate em 0 a 0, Atlético Mineiro e São Paulo. E o São Paulo me surpreendeu, né, no jogo de ontem. O São Paulo, nessa formação com 3 zagueiros, foi o que se mostrou melhor na temporada. Conseguiu fazer melhores atuações. Não gigantescas atuações, né, mas conseguiu jogar melhor, né, com um sistema de 3 zagueiros. Ainda com um time um pouco desorganizado, ainda tá faltando padrão de jogo, mas essa formação é o que vem dando mais certo, né, na temporada. Então, o São Paulo começou bem nesse esquema, né, com 3 zagueiros, e ali nos primeiros 15, 20 minutos, o São Paulo controlou bem o jogo, teve algumas chances de gol, né, com o Alan Franco, que ele fez o gol em impedimento, que estava bem impedido lá no lance, né, na cobrança de falta, e tava ali a linha de... tinha 4 jogadores de São Paulo no impedimento, o Alan Franco fez o gol, mas corretamente anulado, né? E o primeiro tempo foi mais assim ali nesses 20 minutos iniciais, 25, o São Paulo tava controlando, o Atlético chegando pouco, o jogador que mais incomodava impressionantemente era o Rony, né? O Rony teve ali acho que 2 finalizações, e teve uma do Coelho também que passou perto. Foram as únicas chances do Atlético no primeiro tempo. Não, também teve um chute do Hulk, que o Rafael fez a defesa. Tirando isso, o São Paulo também chegou com o Alisson, né, aos 20 minutos, num chute que foi colocado, o goleiro fez a defesa. Foi uma boa batida do Alisson, só que um pouco fraco, né? Ficou fácil pro goleiro defender. Marcos Antônio também teve uma chance, ele finalizou fraco pro Everson fazer a defesa. E teve uma cabeçada fraca do Luciano também, que teve um cruzamento pra área, ele cabeceou fraco. E aí o que acontece no primeiro tempo? O São Paulo jogando bem nesse primeiro minuto, e nos 15 minutos finais ali o Atlético tentando controlar mais o jogo, tentando atacar. Bom, aí chegamos ali no finalzinho do primeiro tempo, onde acontece o lance do Lianco, que já tinha levado o cartão amarelo e merecia sim ser expulso na entrada que ele deu no Ferrarese, uma entrada forte, e o árbitro pipocou, né? Esse Abate Abel, que é um árbitro horroroso, né, como muitos outros aí que a gente pode ver nessa rodada, com erros grotescos, que nem no jogo do Palmeiras ontem com o Sport, né, aquele pênalti marcado, o segundo pênalti. O primeiro acho que até foi, mas o segundo claramente bateu na bola. Teve um erro no jogo do Inter com o Cruzeiro, o cara expulsou o jogador do Cruzeiro, nem que tocou no jogador do Inter. Então, a arbitragem horrorosa do Abate Abel, não controlou bem o jogo e errou nessa expulsão que era para ter dada pro Lianco. Então, o que acontece nisso? O Zubeldia, como a gente conhece, vai à loucura, começa a reclamar e mais uma vez prejudica o time sendo expulso, né? Ele falou na coletiva que ele vai brigar com as arbitragens, vai falar e que se for expulso 20 vezes, que não tem medo de ser expulso, coisas assim. Mas aí só prejudica o time em campo, né? Ele deu o chilique, levou o amarelo, continuou falando e foi expulso. O Abate Abel nem teve a coragem de esperar um pouco para ver se ele parava de falar. Não, ele já foi lá e expulsou. Então, Zubeldia foi expulso ali no final do primeiro tempo, ficou louco, entrou no campo, parece que ele queria bater no árbitro. E acabou atrapalhando o time, né? Que tava bem organizado ali no primeiro tempo. E agora a gente não vai ter ele no jogo contra o Cruzeiro, né?
que agora foi expulso, e tá suspenso. A gente vai ter que aguentar os auxiliares dele, que é tão pior quanto ele. Então, aí acaba o primeiro tempo, 0 a 0. Um primeiro tempo onde o São Paulo ficou melhor a parte do primeiro tempo todo. Bom, aí a gente vai pro segundo tempo, e o Atlético volta melhor. Já com 30 segundos, o Rony de novo teve uma finalização que foi desviada e foi pro escanteio. Depois do jogo, ficou ali com o Atlético mais com a posse, tentando chegar. O São Paulo marcando bem também. É um sistema defensivo muito efetivo na marcação. Tanto no trio de zaga, quanto os alas, né? E os dois meias, o Alisson e o Marcos Antônio, que jogaram muito bem também. Aí o Atlético voltou a finalizar com o Scarpa, né? Aos 20 minutos, que o Rafael fez uma boa defesa. Uma das boas que ele fez, né? No segundo tempo. E depois o São Paulo começou a fazer as trocas, né? O Enzo Dias saiu. Aliás, aí o São Paulo começou a fazer as trocas, né? Saiu o Wendel para a entrada do Enzo Dias. Saiu o Ferreira para a entrada do Lucas Ferreira. Só que ele foi jogar na ponta esquerda e não na direita. O Luciano saiu para a entrada do Alves. E o André saiu para a entrada do Caleri. O André Silva também não fez absolutamente nada, né? Difícil também da bola chegar nele, né? Falta alguém para levar a bola para ele no meio de campo. O Luciano a gente já sabe que não é armador. E de novo fez essa função. Aí no primeiro lance do Lucas Ferreira em campo, ele finaliza com a perna esquerda, que é a boa dele. E ele chuta no canto do goleiro, ficou fácil pro goleiro fazer a defesa. Mas no primeiro lance ele já mostrou que é alguma coisa de diferencial nesse time, onde o Zubeldia não enxerga que usar a base também pode ajudar em alguns jogos, né, com velocidade que os moleques têm. Então, na primeira chance ele teve esse chute e o Everson fez a defesa. Aí, o jogo ali controlado, até chegar aos 35 minutos, onde o Caleri, temos que conversar, né, Caleri? O lance infantil, onde ele levanta o braço, né, segunda regra. E o que o pessoal da arbitragem falou, não era para ele ter sido expulso, né? Porque não teve a ação de bater assim, né? Uma ação agressiva. Ele foi mais para proteger. O braço pegou entre o cotovelo e o braço, né? Eu achei que foi bem no limite e que, convenhamos, acho que até acertou na expulsão. Mas, segundo a regra, não era para ser expulso, mas correu o risco. E foi expulso e agora vai desfalcar a gente no próximo jogo contra o Cruzeiro. E o Caleri não vem jogando bem há muito tempo, né? Tá devendo aí gols. Ele é brigador e tal, mas gols tá devendo. Então, depois da expulsão do Caleri, o Atlético ficou em cima. Lance pra lá, cruzamento pra área. E o Rafael fez uma defesaça, queima-roupa. Duas, né? Teve duas encabeçadas. E foi isso, o Rafael conseguiu se segurar no final do jogo, a defesa segurou bem. No final o Juan também entrou para ajudar na defesa, o Juan Tressoldi, né? E o São Paulo conseguiu segurar o resultado no jogo de uma marcação muito forte e sem cometer muitos erros. O resumo do jogo foi esse. Agora vamos para as notas dos jogadores. Bom, o destaque do jogo aí, Rafael. Eu vou dar uma nota 8 pro Rafael, né? Acho que talvez o melhor do jogo, porque evitou no segundo tempo algumas chances do Atlético perigosa. Goleiro de time grande tem que ser assim, né? O trio de zaga, o melhor foi o Arboleda, tirou todas as bolas por cima e por baixo, não teve, acho que, erros de passe. Então eu vou dar uma nota 7,5 pro Arboleda. E pro Alan Franco e pro Ferrarese, 6,5. O Alan Franco teve uma hora que ele saiu jogando, querendo driblar, aparecendo o Beckenbauer, sei lá, querendo fazer o ataque, né? Tem hora que ele faz isso mesmo, não foi só nesse jogo não. Teve em outros jogos que eu já prestei atenção nisso, só que nesse ele acabou perdendo a bola, mas sorte que a defesa se recompôs rápido e não aconteceu nada. Então 6,5 para Alan Franco e Ferrarese também 6,5. Ferrarese fez um bom jogo também, ele é um zagueiro que também costuma ir pro ataque, né? Então às vezes ele é meio estabanado, mas na marcação ele ajuda muito bem. O Wendel fez uma partida razoável, no meu ponto de vista, né? E o Cedric também. Uma partida ali que não comprometeu. O Wendel
fez umas tabelas ali com o Ferreirinha do lado esquerdo. Eu vou dar uma nota 6 pros dois, pro Wendel e pro Cedric. Aí no meio de campo, acho que nós temos os dois melhores do jogo, talvez. O Alisson e o Marcos Antônio. Eu vou deixar eles com a nota 8 pros dois. 8 pro Alisson e 8 pro Marcos Antônio, como o Marcos Antônio foi a melhor partida dele, acho que é a camisa do São Paulo, né? Marcou bem, correu, teve uma boa dedicação no jogo. Então, 8 pro Marcos Antônio e 8 pro Alisson. Junto com o Rafael, os melhores do jogo, o Rafael, eu dei nota 8? Agora não me lembro. Se não foi 8, é 8 pro Rafael. E aí a gente chega no ataque. O trio de ataque ali. O melhor foi o Ferreirinha, que tentou algumas jogadas, teve o drible, mas aí falta o capricho, né, do último passe, né? Ele acerta o começo da jogada, aí ele se entusiasma e erra o passe. Ou erra uma finalização, né? Uma jogada que poderia ser melhor, mas ele acaba estragando o lance todo. Mas é o que tenta ali no ataque, né? Então ele foi o melhor, eu vou dar 5,5 pro Ferreirinha. Só por ele ter tentado, né? Por um drible bonito que ele deu no jogador da Atlético, agora esqueci o nome. Luciano. Luciano não é meia, né? Não, mano, eu acho que ele não pegou na bola. Eu não vejo ele pegando muito na bola. 4,5 pro Luciano. E André Silva, horroroso também no jogo. Não teve nenhuma chance, a bola não chegou nele. 4,5 também pro André Silva. Os que entraram vai ficar sem nota. Não comprometeram, entraram bem. As alterações dessa vez foram bem feitas. O único detalhe é na entrada do Lucas Ferreira. Ele entrou no lugar do Ferreirinha e foi jogar na ponta esquerda e ele na ponta direita. Eu acho que a alteração mais certa seria tirar o Cedric e deixar o Ferreirinha, porque o Ferreirinha era o melhor que estava ali no ataque, né? Então tirava o Cedric e o Lucas Ferreira entrava no lugar dele, porque ele, como ele tem velocidade, ele consegue voltar para recompor e ele jogava na posição que é a dele, a ponta direita. Mas foi isso, galera. Essas foram as notas dos jogadores. Deixem nos comentários o que vocês acharam no jogo. Foi um jogo bom, assim, principalmente defensivamente. O São Paulo joga bem melhor nesse esquema de 3 zagueiros. E eu acho que vai ter que manter aí nos principais jogos, né? Quando for jogar no Morumbi, dependendo do adversário, pode até quebrar o esquema, né? Só não pode fazer que nem na primeira rodada que a gente jogou com 3 volantes e 3 zagueiros, né? Contra o Sport. Então, isso aí foi um erro do Zubeldia. Vamos ver agora se ele não comete esse erro assim, né? Tipo, tá funcionando a escalação agora nesse formato. Tipo assim, os mais experientes estão jogando e não estão comprometendo. Tá melhorando assim, a passos curtos, digamos assim, nesse esquema. E se ele repetir as escalações, começar de repente a entrosar mais, quando voltar o Lucas, quando voltar o Oscar, pode ser que o time melhore mais e consiga ter bons resultados. Mas aí vamos ver. A gente se encontrar aí no próximo vídeo na semana, no pré-jogo contra o Alianza Lima. O jogo é quinta-feira às 9h30. Então vamos esperar aí uma vitória do Tricolor nesse jogo. E a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau.